Olá, você é professor ou professora de EBD? Olha, meus parabéns! Então eu convido você a ficar comigo até o final, assista esse vídeo até o final, porque eu estou trazendo aqui uma informação tão preciosa que eu te asseguro que esta informação e a compreensão dela vai te ajudar tanto que as suas aulas nunca mais serão a mesma. E sabe por que eu digo isso? Porque eu confio, eu sei na direção do Espírito Santo. A partir de hoje, o desafio da lição vai ser diferente. Espera, calma aí, vou explicar tudo. Antes, eu quero lhe cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vindas aqui ao nosso canal, o canal da Primeiro Verbo. Afinal, aqui neste canal nós aprendemos e crescemos. Meus irmãos, você que me acompanha aqui no YouTube, viu que desde a aula 5 nós expandimos o desafio da lição e disponibilizamos também o plano de aula. A partir de agora, vamos unificar as duas ferramentas aqui no canal. Na prática, 3 coisas importantíssimas vão mudar. A primeira delas é que, a partir de agora, o professor não vai mais precisar baixar os arquivos em separado. Um com as perguntas do desafio e outro com o plano de aula. Por quê? Porque nós reunimos os dois conteúdos em um único PDF chamado de Plano de Aula do Desafio da Lição. Grave bem esse nome, porque é assim que vamos inserir na descrição do vídeo, ok? A segunda é que eu não vou gravar as perguntas do desafio aqui no vídeo como vinha fazendo até então. Eu vou continuar produzindo? Sim. Vamos continuar disponibilizando? Sim. As perguntas e as respostas vão continuar aqui em PDF, eu só não vou gravar, ok? E a terceira mudança é que o meu comentário aqui no canal vai ser justamente o plano de aula do desafio da lição. Porque o objetivo nosso aqui é ajudar o professor e professora da EBD no direcionamento e no entendimento da lição, porque eu sei que muita gente tem algumas dificuldades. E eu quero com isso que você entenda como estudar a lição e como construir sua aula. Quero também ajudar você a ganhar confiança nesse processo diário de ministrar as aulas transformadoras, ok? Então, se você também quer isso, eu te convido a assistir agora o primeiro vídeo do desafio da lição nesse novo formato, ok? Bem, meus irmãos, nós estamos na 7ª lição do terceiro trimestre de 2024 e o tema da lição é a relevância da igreja para o crescimento na vida do cristão. E qual a relevância, hein? Pois é, esse é o título aqui da nossa revista Betel Dominical, da lição de número 7, programada para estudar agora no próximo domingo, dia 18 de agosto. Então, como eu estou dizendo, que o meu comentário aqui vai ser em cima do plano de aula, e este é o primeiro vídeo, deixa eu explicar para você aqui como é que esse plano de aula é composto. Ele é composto, nós podemos chamar de 7 pilares. O primeiro dele, qual é a verdade central da lição? Está aqui na minha mão. Ó. Segundo pilar, quais são os principais ensinamentos da lição? Ou seja, o que é que a lição ensina e que deve ser transmitida aos alunos. Olha que legal. Terceiro pilar, o que eu quero que os meus alunos aprendam, ou seja, quais resultados eu espero obter após a aula que eu ministrar. Quarto pilar, pontos para refletir e debater em sala. Aqui você vai além, tá? Isso aqui é para você ir além da revista, você levantar assuntos para uma boa conversa em classe. O quinto pilar, nós chamamos de quais são as aplicações práticas para o aluno. Ou seja, como os alunos podem aplicar os ensinamentos que a gente acaba de ministrar na aula. Como é que eles vão botar isso na prática, né? Qual é a aplicação disso? O sexto pilar é como é que vai ser o seu início de aula e como é que vai ser o seu encerramento de aula. E o sétimo pilar, quais são as metas da semana para os alunos, ou seja, o que é que eu quero
dar aos alunos como tarefas para durante a semana eles desenvolver para vir prontinho para a próxima aula. Eu pergunto a você, é ou não é legal isso daqui? Agora imagine uma pessoa que não tem muito contato, muita experiência, não está muito bem preparado. Qualquer pessoa, ele só precisa estar cheio do Espírito Santo, porque é a graça de Deus que vai fazer a diferença na vida de qualquer sermão, de qualquer aula, de qualquer ministração, ok? Então, se você tem a presença do Espírito Santo, você é uma pessoa que ora, que busca, que está se preparando com este plano de aula, com esta direção, esse direcionamento que nós estamos dando, tanto no que está escrito no PDF, como aquilo que eu trago aqui para você, explicando melhor no vídeo, eu te garanto, suas aulas serão tão transformadoras que o aluno vai desejar voltar na próxima aula. Vamos então ver isso na prática, começando com a nossa aula hoje? Qual é a verdade central da lição? Meus irmãos, o nosso ponto de partida é a verdade central da lição. Mas depois de ler a revista, eu extraí não uma, mas duas verdades, uma complementando a outra. A primeira verdade é a vida espiritual, ela se desenvolve à medida que é colocada em ação, ou seja, o cristão não vai crescer espiritualmente apenas se alimentando de conhecimentos teóricos, apenas lendo a Bíblia. É preciso colocar a teoria em prática, é preciso viver a vida, uma vida transformada, ok? E a segunda verdade é que a convivência uns com os outros na igreja local contribui para o crescimento do cristão. Aí você pode perguntar, tá, mas por que a igreja é um local, é um ambiente onde favorece o crescimento espiritual? Eu respondo, ora, muito simples, porque foi exatamente assim que Deus planejou. Quando a gente está junto, reunidos, com o mesmo propósito de adorar a Deus, a gente se fortalece, um anima o outro, um exorta o outro e a gente aprende e cresce juntos. Quais os principais ensinamentos da lição? Meus irmãos, esse nosso tópico do plano de aula trata sobre os principais ensinamentos da lição, ou seja, aquilo que está inserido na revista e eu, como professor, tenho a responsabilidade de transmitir para os meus alunos. E eu destaquei os seguintes pontos importantes para ser ministrado e ser passado para os alunos. Primeiro, crescer continuamente na graça e no conhecimento de Cristo é imperativo na vida do cristão e não uma opção. A gente não pode querer os benefícios de ser filho de Deus, mas caminhar só os primeiros passos na vida cristã. Só de onde eu estava até a minha conversão. Não. A gente precisa ir além, caminhar e crescer diariamente. Note que isso tem muito a ver com a verdade central, que é crescer na prática e não ficar apenas na teoria. O outro ponto é que Deus designou líderes ministeriais visando a edificação do corpo de Cristo. Você vai ver que o texto de Efésios 4:11 cita alguns grupos de pessoas como os evangelistas, os pastores e mestres. Cada um possui responsabilidades diferentes e, obviamente, um dom específico que é dado por Deus para o cumprimento dessa missão. Mas olha, gente, os líderes ministeriais são tão humanos quanto qualquer outra pessoa. Se alguém falar que pastor não fica doente ou que pastor não erra, sai de perto dessa pessoa. Não devemos endeusar ninguém. Da mesma forma que também precisamos tomar cuidado e não menosprezar ou diminuir o valor que Deus deu para o próximo, ok? Isso é discernimento, é a chave, ok? E o terceiro ponto que eu separei é que o cristão tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus e ser testemunha de Deus
nessa geração. Só que para a gente ensinar, a gente precisa o quê? Precisa aprender. E para ser testemunha, a gente precisa do quê? Precisa de viver, ok? O que eu quero que os meus alunos aprendam? Meus irmãos, agora a gente entra num tópico que traz um questionamento importante. O que eu quero que os meus alunos aprendam? Bem, traduzindo para a minha realidade, a pergunta seria mais ou menos assim: o que eu, pastor Luiz Prates, espero que os meus alunos entendam após a ministração da aula que eu fizer? E para isso, eu listei 3 coisas que eu quero. Eu quero que eles aprendam que não existe pessoas nem igrejas locais perfeitas, por isso devemos perdoar e suportar uns aos outros. O tópico 2.2 da revista fala que a igreja é composta por pessoas imperfeitas, e esta é uma verdade muito forte. A palavra de Deus deixa claro que, convertidos ou não, nós ainda somos carne, somos pecadores, e a palavra de Deus orienta que devemos amar e servir o próximo. Quando um cair, devemos ajudar a levantar e não destruir de vez a vida daquela pessoa. Precisamos disso, sabedoria. E o outro ponto é que Deus já deu talentos a nós, a nossa responsabilidade qual é? É desenvolver esses talentos. Será que a gente tem dado a devida importância para isso? Será que estamos usando esses talentos para servir ao Senhor? Ou por medo e falta de fé, ao invés de crescer e multiplicar os talentos, a gente está enterrando aquilo que Deus nos deu? Meus irmãos, o último item dessa lista é que a única maneira de servir a Deus é servindo na prática. Essa também é a verdade central e é uma verdade que precisa ficar muito bem clara. Quais pontos para refletir e debater em sala de aula são importantes? Meus irmãos, chegamos numa parte do plano de aula que eu gosto muito, porque traz mais dinâmica e aproxima os alunos uns dos outros. E também da lição, obviamente. Os pontos para refletir em debater em sala de aula são muito importantes. E as minhas sugestões para esta lição são as seguintes pontos que eu trago aqui para você. Primeiro, comente a diferença entre o discípulo e o apóstolo. Olha, eu já deixo avisado que você vai precisar pesquisar isso fora, ok? É outro conteúdo. Você que é professor, busque isso, porque não está assim na revista, ok? Mas eu acho importante que seja trabalhado isso em sala de aula. Outra questão, compare as características da igreja primitiva com a igreja dos dias atuais, né? A igreja de hoje. O que é que mudou, né, na opinião dos alunos e na sua? Por que mudou? O que precisamos melhorar? Fica aí o questionamento. Eu acho importantíssimo trazer isso para debate em sala de aula. E por último, minha sugestão é que você leve os alunos a refletir se eles estão servindo a igreja ou apenas comparecendo aos eventos. Mas faça isso sem causar constrangimento, ok? O objetivo é colocar os alunos para pensar nas próprias escolhas, nas suas prioridades. Quais são as aplicações práticas para os alunos? Bem, meus irmãos, agora para fechar os meus comentários sobre o plano de aula do desafio da lição número 7, como os alunos podem aplicar tudo isso que a gente acabou de ver, tudo isso que acabamos de ensinar e que está na lição, como é que a gente bota isso na prática? Vamos lá, eu também separei algumas sugestões para você. Primeiro, cultivar os atributos de Cristo, ou seja, o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5:22. Segundo, orar sempre pelos líderes ministeriais da igreja. E terceiro, descobrir de que maneira eles podem servir ao Senhor, contribuindo com o crescimento do corpo de Cristo através da igreja local.
Bem, meus irmãos, caminhando agora para o encerramento, eu quero deixar uma observação importante para vocês, meus irmãos. Nós gravamos e publicamos este vídeo da aula 7 hoje, domingo, logo após a ministração da aula 6. Eu acabei de chegar da igreja e estou aqui fazendo. Agora você que é professor, você tem uma semana para estudar a revista, para estudar o plano e para se preparar para a aula. Portanto, eu espero que este vídeo e o material que oferecemos aqui no canal esteja contribuindo para você exercer o seu ministério diante de Deus e para que o crescimento da EBD na sua igreja local seja verdadeiro e ele aconteça, ok? Olha, Deus te abençoe, uma boa e excelente aula e até o próximo vídeo Desafio da Lição.